O tema da pregação hoje é como honrar a Deus. Filipenses capítulo 1, verso 27. Diz assim a palavra de Deus: Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é o meu. Nós vimos na pregação passada que Paulo estava confiante na sua libertação. Paulo estava diante de dois tribunais. O tribunal da terra, ele estava preso, e ele esperava ser liberto por conta da oração dos irmãos e pela providência do Espírito de Jesus Cristo. Ou ser liberto da cadeia, ou ser liberto deste corpo. Porque ele entendia que se ele fosse para a glória, se ele morresse, ele estaria partindo para estar com Cristo. Então ele seria liberto deste mundo. E ele entendia que estar com Cristo era lucro. Paulo foi ao terceiro céu, viu coisas maravilhosas. Então ele tinha um anseio, ele tinha expectativa de estar no paraíso. Mas ele disse que acima da sua vontade, ele se preocupava em glorificar a Deus e servir os irmãos. Ele entendia que ele tinha um senso de dever para com os irmãos, para com a igreja de Cristo. Então ele disse que ele estava sendo apertado de todos os lados. E ele não sabia o que pedir. Mas aí, durante a sua fala, ele disse, não, se melhor é estar no corpo, melhor é estar aqui para servir os irmãos, se nisso Deus vai ser glorificado melhor, então que eu viva. Mas se eu morrer, para mim também é lucro. Então Paulo ele tinha esse senso de dever. Agora, nesses 3 versos que lemos, Paulo ele vai mostrar para nós como um cristão deve viver de maneira digna do Evangelho. Ele exorta os irmãos, vivam de maneira digna do Evangelho. E quando nós vivemos de maneira digna do Evangelho, quando nós praticamos aquilo que professamos, nós estamos então honrando a Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos soldados americanos, porque o soldado o exército brasileiro, infelizmente, não tem muita credibilidade no nosso país, pelas atitudes que nós vimos por aí. Mas nos Estados Unidos, os soldados americanos, eles são honrados. E eles devem se portar de maneira digna ao seu soldo, ao seu trabalho. Eles devem se portar de maneira excelente para serem respeitados pelo povo, pela sociedade. E lá eles são respeitados. Nós vemos esse modo de viver também até no meio da maçonaria. Na maçonaria, se você andar de maneira errada, trazendo escândalo na sociedade, você é expulso. Você não pode fazer inúmeras coisas. Tem que viver de maneira digna. E nós somos cidadãos do céu. A nossa responsabilidade é ainda maior. Nossa cidadania é celeste. Então Paulo, ele pega esse exemplo de cidadania da terra e compara com a cidadania do céu. Por quê? Porque os irmãos de Filipos, eles eram uma colônia de Roma. E ali, todos tinham o anseio de ter uma cidadania romana, porque você ser cidadão romano, você tinha privilégios. Você tinha deveres, mas você também tinha privilégios. Tanto que Paulo, ele foi preso, e ali as pessoas estavam enrolando Paulo na cadeia, não queriam julgar a sua causa, então ele clama a Roma. Ele puxa ali a sua cidadania romana e vai então ser julgado em Roma. Então, a cidadania romana é como hoje ter a cidadania americana, Muitos brasileiros vão trabalhar nos Estados Unidos e almejam conseguir a cidadania americana, algo de prestígio. Então isso também era algo de prestígio lá na cidade de Filipos.
E Paulo então queria que eles se comportassem como cidadãos do céu. Paulo desejava que eles agissem de modo digno dessa cidadania celestial, que era infinitamente superior à cidadania romana. Então, Paulo, ele nos fala sobre testemunho, que devemos viver de acordo com a fé que professamos. E nós temos vivido dessa maneira? Temos nos visto como cidadãos do céu? Somos cidadãos brasileiros, mas nós devemos sempre lembrar, nós temos outra cidadania, e essa é superior, essa cidadania celestial. Pessoas hoje podem ser reconhecidas, ter cidadania brasileira, cidadania americana, e serem reconhecidas, terem prestígio neste mundo. Mas e no mundo espiritual? Será que essas pessoas têm a cidadania celeste? Será que elas são reconhecidas no mundo espiritual? Será que elas são reconhecidas pelos anjos, pelos demônios, como cidadãos do céu? Nós vemos um exemplo disso lá em Atos 19, aonde que havia alguns judeus que eles viram Paulo expulsando os demônios em nome de Jesus. E aí eles quiseram fazer igual a Paulo. Foram lá expulsar o demônio em nome de Jesus, mas eles não criam em Jesus. Aí o demônio vira para esses homens e diz: olha, nós conhecemos Jesus Cristo e conhecemos a Paulo, mas quem são vocês? E a Bíblia diz que esses demônios, possuiu o homem e ali espancou aqueles judeus, e eles saíram nus e envergonhados daquela casa, como está relatado em Atos 19:15. Mas o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem possuído pelo espírito maligno soltou sobre eles, o dominou e os espancou com tamanha violência que eles fugiram naquela casa nus e feridos. Então esses homens não tinham a cidadania do céu. E nós? Será que somos reconhecidos no mundo espiritual? Ou será que somos reconhecidos só neste mundo? Temos prestígio só neste mundo? Nós deveríamos nos importar com isso, para então vivermos de maneira digna, como Paulo disse aqui. E como viver de maneira digna? Nós iremos ver então 3 formas que Paulo aqui nos mostra. A primeira, como viver de maneira digna? Se unir contra os adversários do Evangelho. No verso 27, Paulo escreve: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá ou vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Paulo então está falando de unidade, eles deveriam estar juntos por uma causa, numa só alma, pela fé do Evangelho. Paulo havia sido informado por Epafrodito, cidadão de Filipos, que estava tendo desavenças dentro da igreja. Havia 2 mulheres que não se falavam, haviam homens com motivações ruins pregando o Evangelho. Então Paulo, ele exorta esses irmãos para que isso fosse resolvido. Paulo, ele estava julgando o que estava acontecendo ali dentro da igreja. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 12, 25, que um reino dividido ele não subsiste. Jesus disse isso: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Paulo escreve aos irmãos dizendo que eles deveriam acabar com aquilo, com aqueles ciúmes, com aquela divisão. Não poderia haver aquilo dentro da igreja. Então, e dizendo também que eles deveriam combater os falsos religiosos, os judaizantes de sua época. Porque nós iremos ver que os judaizantes eram inimigos da igreja de Cristo. Eles diziam crer em Jesus Cristo, no Evangelho, mas queriam continuar as práticas do judaísmo. E Paulo então vai dizer que esses homens eram inimigos, adversários. E Paulo então ele está julgando essa causa. Isso acaba com a ideia de não julgueis. A Bíblia, pelo contrário, ela ordena que nós julguemos todas as coisas. O homem espiritual julga todas as coisas. Nós devemos prezar pela saúde do corpo da igreja.
Então nós devemos, como líderes, não só os líderes, mas os irmãos também, se preocupar com a saúde da igreja, com o corpo da igreja. Se você tem uma mão que está ferida, tem um machucado, se você não tratar, aquilo pode infeccionar e afetar todo o corpo. Então Paulo, ele entendia que nós deveríamos trabalhar para isso e combater os erros dentro da igreja. E uma igreja bíblica, ela age desta maneira. Ela disciplina, ela corrige quando precisa, para que isso não aumente, essa doença não cresça e toda a igreja seja afetada. Mas também, não só dentro da igreja devemos julgar as coisas e combater os erros. Nós devemos também combater o que está ao derredor da igreja. A Bíblia diz que o diabo está ao redor, ao derredor, querendo tragar quem possa. E assim as seitas, as falsas religiões, com falsas doutrinas, que estão em volta da verdadeira igreja de Cristo. E nós precisamos combater esses inimigos. E Paulo vai dizer que esta é uma forma de andar digno do Evangelho. De viver uma maneira digna do Evangelho. É combater os adversários. Ele vai falar lá na frente os cães, os inimigos de Cristo. E quais são? Esses inimigos hoje são aceitos, como a Congregação Cristã do Brasil, Testemunhas de Jeová, Adventismo, os Mórmons, o catolicismo romano. São seitas que afrontam a obra de Cristo, o Evangelho verdadeiro e genuíno de Cristo Jesus. E nós devemos combater. Não devemos ficar parados. Na história, nós vemos um exemplo ruim disso. O nazismo estava em alta. Hitler estava ganhando território. Os ingleses ficaram parados, achavam que não ia chegar até eles, que aquilo era fogo de palha, e logo o nazismo iria ruir. E eles não batalharam, não lutaram contra o nazismo, até que Hitler estava prestes a invadir o país dos ingleses. Isso nós vemos nas igrejas da Europa. A igreja da Europa aderiu ao liberalismo teológico, aonde que eles questionam a veracidade das Escrituras. A Bíblia agora não é mais a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus, é o que eles dizem. E a igreja verdadeira não confrontou essa heresia, não bateu de frente, e eles ganharam espaço, ganharam campo, e hoje as igrejas da Europa morreram. E isso tem acontecido também nos Estados Unidos. Tudo em nome do amor, não vamos confrontar. Tudo em nome do amor. E qual que é o resultado? Igrejas morreram. Não existe amor genuíno e verdadeiro que não seja balizado pela verdade. Amor verdadeiro, ele confronta o erro. Amor verdadeiro, ele vê o que é mal e combate isso. Porque um amor verdadeiro, ele vai combater o que é errado. Porque ele se preocupa com a verdade. Por exemplo, o amor dos pais pelos filhos. Se você deixar o seu filho viver do jeito que ele quer, você vai matar ele. Se você deixar uma criança querer comer só o que ela quer, ela vai querer comer só bala, só sorvete, só salgadinho, refrigerante. E se o pai ele não confronta isso, ele não põe limite para a criança vai morrer. Vai pegar uma diabetes, vai ficar doente. Ou seja o celular, videogame, ficar 24 horas mexendo no celular, no videogame, isso vai trazer problemas para a criança, se isso não for confrontado. Então nós devemos combater os erros dentro da igreja, devemos combater as seitas, as heresias. Não só isso, devemos também combater os inimigos que estão fora da igreja. São outros adversários. Na época de Paulo e de João e dos apóstolos, qual era o inimigo da igreja que não era religioso? Era o Império Romano, Nero César. Nero César, ele queria ser adorado. Ele queria ser chamado de Senhor Supremo, que tem o termo Nério Quírios. Ele queria ser adorado. E ele era inimigo da igreja, ele perseguiu a igreja. E no ano 70, o Império Romano, ele ali destrói o templo.
Houve uma grande perseguição ali no ano 70 e durante os anos dos apóstolos. Então, os adversários hoje da igreja? Fora as seitas e as heresias, as falsas igrejas, são os movimentos que nós vemos por aí, como o LGBT, as feministas, os esquerdistas. Nós devemos combater também essas ideologias que afrontam a nossa fé. Nós não devemos nos calar, nós devemos levantar a nossa voz, porque senão eles vão ganhar território. Eles vão querer fechar a igreja, se nós não nos posicionarmos, se nós não formos para a batalha. Então Paulo ele está ensinando que o cristão, a igreja, ela está em uma guerra. Cristãos hoje acham que ser cristão, ser discípulo de Cristo, é apenas vir à igreja. Não. Nós temos que entender que estamos numa guerra, estamos numa batalha. Somos cidadãos do céu. E o inferno não descansa. O inferno a todo momento quer calar a voz da igreja e ganhar território. Devemos entender isso. Na pandemia nós vimos os filhos do diabo, né? Os incrédulos, os ímpios, tendo coragem de sair à rua, se reunir em uma praça para ali lutarem pela aprovação do aborto e comemoraram no meio da pandemia, enquanto muitos cristãos tinham medo de ir para a igreja, se acovardaram e usavam o pretexto de que não, estavam se preocupando com a saúde, ou seja, mas não se preocupava em adorar a Deus, que é o mais importante. E isso é refutado pelo seguinte: as pessoas iam para o trabalho. O trabalho era importante, mas servir a Deus não. O trabalho é mais importante do que cultuar a Deus. E muitas pessoas ficaram trancadas em casa e estão lá até hoje. Não saem mais de casa, estão lá até hoje, acostumaram com o culto online, né, que nós entendemos que não é bíblico. E enquanto os inimigos, eles não param, não cessam, são corajosos. Então nós, como cristãos, devemos combater os adversários. João Calvino, ele disse: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Nós devemos, então, combater o bom combate. Paulo diz: permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma. Todos juntos, reunidos, devemos lutar em prol do Evangelho. E como eles deveriam lutar juntos? Como? Defendendo o Evangelho dos difamadores. E como nós fazemos isso? Com a doutrina correta. A igreja, ela está para ensinar e instruir os cristãos na verdade. Para quando nós formos questionados, quando nós estivermos diante de alguém que é de uma seita, de uma falsa religião, nós podermos ensinar essa pessoa e as outras que estão ali ouvindo. Às vezes acontece no meio do trabalho. Você está lá, na hora do café, aí vem alguém falando heresia, falando de falsa religião, de espiritismo, de catolicismo. E o que nós deveríamos fazer? É pregar a doutrina correta, é ensinar o verdadeiro evangelho. Não deveríamos ficar calados. Nós devemos recusar o ensino dos inimigos. E como? Através do conhecimento da verdade. Por isso que um cristão verdadeiro, um discípulo de Cristo, ele deve, a todo momento, procurar ler a palavra de Deus, conhecer doutrina, examinar as Escrituras, para então nós não sermos guiados por qualquer vento de doutrina. Porque as pessoas acham que ser discípulo de Jesus é apenas vir à igreja. Não, ser discípulo de Jesus é conhecer todas as verdades de Deus. Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Então, um discípulo de Cristo, ele deve aprender todas as doutrinas de Cristo, a doutrina de Deus, para então fazer outros discípulos, ensinar outros. As pessoas hoje têm um pensamento raso do que é ser um discípulo de Cristo. E isso, nós vemos isso na prática, ao ponto de uma vez uma mulher dizer para o reverendo Augusto Nicodemos: ô reverendo, eu amo as suas mensagens,
Eu gosto muito das suas mensagens. Eu tenho 2 pregadores preferidos. Um é o senhor. O outro é o Edir Macedo. Ou seja, água e vinho. Coisas diferentes. Ela não soube discernir o que é certo e o que é errado, achando que os 2 falavam a mesma língua. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Quantas pessoas você vai conversar e ela não conhece nada da Bíblia? Então nós devemos, a todo momento, ler a palavra de Deus, aprender doutrina. 1 Pedro 3,15 vai dizer: estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se alguém perguntar para nós, por que você é cristão? Nós devemos estar preparados para responder a essa pessoa. 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja detém a verdade. E nós devemos passar essa verdade para outras pessoas. Nós, um dia, estávamos doentes. Tínhamos um câncer em fase terminal. Mas foi nos dado o remédio, a cura, que é o Evangelho de Cristo. E agora que nós fomos curados, sarados, nós devemos apresentar esse remédio às outras pessoas que estão doentes. E o que muitos cristãos hoje fazem? Pegam esse remédio e guardam numa gaveta. E não apresentam para ninguém. Algo que salvou a vida dela não é apresentado para outras pessoas. Então nós devemos viver de maneira digna. Então, como vivemos de maneira digna? Quando nós nos unimos contra os adversários do Evangelho. Essa é uma maneira de viver digno do Evangelho, combatendo, lutando, se capacitando, tendo bala na agulha. Por que às vezes nós não combatemos as falsas heresias? Porque nós estamos sem armas, estamos indo para a guerra sem armas. Você vai debater com alguém que tem um herege, que tem poucos argumentos, ele acaba vencendo a batalha, porque às vezes nós não temos nenhum argumento. Então nós devemos nos capacitar, estarmos munidos, cheio de bala na agulha, para então irmos para a guerra. Em segundo lugar, como viver de maneira digna? Não temer os adversários. Verso 28. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação. E isso vem de Deus. Então Paulo ele vai dizer que para vivermos de maneira digna não devemos ter medo dos adversários. Adversário é aquele que se opõe ou resiste, difama o evangelho, difama os cristãos. E quem eram os adversários? Ali em Filipos, os moradores de Filipos. Paulo foi perseguido por eles. Paulo expulsou um demônio de uma jovem possessa que tinha um espírito de adivinhação, e Paulo foi preso por conta disso. Foi perseguido pelos moradores. Então Paulo escreve para esses irmãos, dizendo que eles também poderiam ser perseguidos. E hoje, quais são esses nossos adversários? Às vezes pode ser o nosso vizinho. Às vezes é os nossos amigos. Seja no trabalho, seja na escola, os parentes. São pessoas que estão ao nosso redor, que estão ali pregando heresias, estão zombando de nós por conta da nossa fé. Mas nós não devemos nos acovardar, não devemos ter medo das afrontas. Basta você se declarar cristão, às vezes no seu trabalho, que você começa a ser perseguido. Mas nós não devemos ter medo. Porque Paulo vai dizer também no verso 5, tendo o mesmo combate que já viste em mim. Eu também tive adversários, vocês também terão. O mesmo acontece conosco. Somos retalhados por vizinhos, familiares, mas nós não devemos temer os adversários. Essa é uma forma de andarmos digno do Evangelho. Não temer a zombaria, não temer o escárnio, não temer a difamação, porque somos cristãos. Essa é uma forma de viver de maneira digna. Quais eram os outros inimigos? Os judaizantes. Esses judaizantes, eles dizem ter se convertido, mas queriam que as pessoas continuassem
seguindo a lei de Moisés, fazendo a circuncisão, tendo uma dieta religiosa, calendário sagrado. Então Paulo combate os judaizantes de sua época também. Lá em Filipenses capítulo 3, no verso 2, Paulo diz: tomai cuidado com esses cães. Olha o linguajar de Paulo. Cães. Né? Eram animais ali da época, não é hoje como é tratado os cães hoje, né? Que leva no pet shop. Mas antes os cães não tinham uma conotação boa. Né? Eles eram ali considerados chacais, animais selvagens. Então Paulo ele compara a esses falsos religiosos, esses judaizantes, como cães. Tomem cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós, o que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então Paulo adverte contra esses obreiros que queriam impor o judaísmo naquela época. Isso não mudou. Isso também acontece nos dias atuais. Pessoas querem ressuscitar o judaísmo. Igrejas querem aí colocar o uso do véu. Querem comer carne, dizem não poder comer mais carne de porco, guardar o sábado. Dizem que você tem que crer em Cristo, mas você tem que seguir toda a lei, guardar a Páscoa. A salvação agora não é mais exclusivamente pela fé, precisa das obras. Isso é coisa do judaísmo. Tem igrejas que as pessoas usam quipá, tocam shofar, seguem o calendário judaico, comemorações judaicas, dietas judaicas. Isso não mudou. Isso também deve ser combatido. Pessoas gostam, né, às vezes, de ensinamentos judaicos. Estão lá lendo o Talmud. O Talmud é a interpretação da Torá, escrita. Era falada e agora se tornou escrita. Só que os judeus foram aqueles que interpretaram a Bíblia errada. E tem pessoas que se baseiam nesses escritos, em contos judaicos, confiam nisso. Então hoje também precisa ser combatido o judaísmo dentro da igreja. Quais eram os outros adversários? Os libertinos. Gentios que se converteram, mas tornaram-se liberais nos costumes. Filipenses 3,17 vai dizer sobre eles: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tem de nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mais uma vez, Paulo usando uma palavra dura: cães, inimigos de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Eram os libertinos da época de Paulo e hoje não mudou. Hoje também devemos combater esses libertinos. Hoje, isso se compara à doutrina da hipergraça. Igrejas que dizem que agora estão debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Eles acham que esse texto está dando um aval para eles viver de qualquer maneira, não de maneira digna do Evangelho. Mas que eles podem continuar em seus pecados, se embriagando, saindo com meio mundo, comprando e não pagando, dando mau testemunho, não se preocupam com as vestes, porque eles dizem: não, estamos debaixo da graça. Eles também devem ser combatidos, essas falsas igrejas, essas falsas doutrinas. Paulo diz lá em Gálatas 5,13: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. E é o que muitos fazem hoje. E isso dá margem para um monte de heresia dentro da igreja, quem adere essa hipergraça. Eles dizem que agora podemos fazer uma rave gospel. Podemos trazer coisas do mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas. Podemos fazer carnaval gospel. Podemos nos embriagar, não tem problema. Podemos viver de maneira mundana, não tem problema. Podemos dar mau testemunho. Estão errados e devem ser confrontados. E quando nós nos levantamos para confrontar esses erros, eles nos chamam de radicais, nos chamam de legalistas. Mas nós devemos fazer com Paulo: em nada serei envergonhado. Não vou temer esses cães, esses inimigos da cruz, porque essas pessoas distorcem a Bíblia. Eles aprenderam
certinho com o pai deles, que é o pai da mentira, o diabo. E eu digo para você nesta noite, você está debaixo da graça ou você está debaixo da desgraça? Porque se você vive como os libertinos, você não está debaixo da graça, mas você está debaixo da desgraça. Isso não é viver como um cidadão do céu. Isso não é viver de modo digno do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. 1 Pedro 1,16 vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós devemos viver de maneira digna do Evangelho. E uma dessas formas é combatendo os inimigos de Cristo. E isso estaremos honrando a Deus. Essa é uma forma de honrar a Deus. Quando o Evangelho é atacado, quando a doutrina de Cristo é atacada e nós levantamos a nossa voz, nós estamos honrando o nosso Pai. Estamos honrando aquele que entregou o seu Filho para morrer por nós. E Paulo, então, ele quer que os irmãos não se sintam intimidados por esses adversários. Por quê? Porque a coragem dos irmãos filipenses seria uma demonstração pública de sua fé genuína e que Deus estava com eles, os fortalecendo. E eu faço uma pergunta para nós. Nós somos intimidados diante dos ímpios? Ou a nossa presença intimida os ímpios? O nosso testemunho de crente fervoroso intimida os ímpios ou nós somos intimidados por eles? As pessoas sentem vergonha ao falar palavrão perto de nós? As pessoas têm vergonha de se embriagar perto de nós? As pessoas sentem vergonha de fazer piadas imorais quando estamos presentes? Ainda mais se elas nos conhecem? Ou essas pessoas não sentem diferença nenhuma quando você está na roda junto com eles? Eles pensam até que você faz parte do grupo deles, que você é ímpio. Eles não veem nenhuma diferença na sua vida? Eles não veem você como cidadão do céu? Nós somos intimidados ou nós intimamos com a nossa presença? Nós deveríamos, na verdade, incomodar os ímpios com a nossa presença. Nós deveremos avaliar a nossa vida, para então vivermos de maneira digna do Evangelho. Em terceiro lugar, para encerrarmos, como viver de maneira digna? Ver a fé e os sofrimentos por Cristo como graça. Verso 29. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e agora sabeis que está em mim. Paulo ele mostra aqui no verso 29 duas dádivas. De crer em Jesus Cristo, vocês receberam duas dádivas. Crer em Jesus Cristo e também sofrer por Cristo. Em primeiro lugar, então, nós crermos em Cristo é uma graça. E os filhos de Deus, os cidadãos do céu, receberam essa graça. Porque fé em Jesus Cristo é um dom de Deus. Crer em Jesus Cristo é uma obra de Deus. E Deus dá essa fé salvadora aos seus filhos. Nem todos têm a fé verdadeira. Todo mundo tem uma fé. Mas nem toda fé salva. Nem toda fé leva a pessoa a Cristo. Pessoas têm fé para crer numa estátua de gesso e orar por ela. Pessoas têm fé em crer em falsos deuses, como você vai lá na Índia, existem inúmeros deuses. Eles têm fé para mergulhar em um rio que é totalmente imundo e achar que vão sair purificados daquele rio sujo. Eles têm fé para isso. Pessoas têm fé para crer no darwinismo, na teoria da evolução, de que o homem veio de uma ameba, de que o nada se tornou em tudo que existe hoje. O caos gerou tudo que nós vemos hoje, tudo no seu devido lugar. Para ser ateu precisa de muita fé, e muitos têm essa fé. Outros têm fé para crer no esquerdismo, no comunismo. E eles não cansam de ver, durante a história, aonde o comunismo chegou, juntamente com o esquerdismo, as pessoas sofreram, a nação sofreu, e pessoas ainda creem nisso.
Pessoas creem na Rede Globo, em seus artistas mundanos, depravados. Pessoas têm fé para crer no Edir Macedo. Pessoas têm fé para crer em falsas igrejas, onde reina a bizarrice, onde pessoas fazem o Espírito Santo se parecer ridículo, caem, rolam, babam, sobem pilastras, imitam animais. Pessoas têm fé para isso. Pessoas têm fé para crer em um Jesus diferente da Bíblia, um Jesus hippie, paz e amor, que não condena o mal, que não se ira contra o mal. Pessoas têm fé para isso. Pessoas têm fé para crer num pastor palhaço, que se veste de super-herói para agradar o povo, atrair os jovens. Pessoas têm fé para crer em falsas profecias. Tem igrejas que você vai e só tem profecia, não tem palavra. Tem 100 pessoas, ali sai 100 profecias, todo mundo sai com uma. E estão às vezes cheias essas falsas igrejas. Pessoas têm fé para crer num papa que é comunista. Pessoas têm fé que entrarão no céu porque são boas. Elas acham: eu sou boa, eu não roubo, não mato, pago minhas contas em dia. Só que a Bíblia vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Bom só foi Jesus. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus se nós não nos voltarmos para Cristo e confiar somente na obra de Cristo Jesus. Todo ser humano é maligno. Da planta dos pés ao alto da cabeça fomos corrompidos. Somos depravados. Se nós não fomos ali parados pela graça de Deus, nós temos capacidade de fazer coisas horríveis. Todos nós temos potencial para se tornar um Hitler, ou coisa pior. Se não for a graça de Deus freando o mal que há em nós, nós faríamos coisas terríveis, porque nós somos maus. E Deus dá a fé verdadeira para os seus filhos. E agora, essa pessoa que é maligna, que não quer a Deus, que odeia a Deus, quando ela recebe essa fé verdadeira, agora ela passa a amar a justiça, a amar as coisas de Deus. Só quem é filho de Deus, só quem é cidadão do céu, tem essa fé genuína, essa fé verdadeira. Como está relatado lá em Atos 16, que Deus deu essa graça a uma mulher chamada Lídia. Paulo estava pregando o Evangelho e Deus abriu o coração de Lídia para ela entender as verdades de Deus. Ela recebeu essa graça, o dom da fé. Então, um cidadão do céu, ele recebe essa bênção. Sermos cidadão do céu é receber essa graça de Deus, uma fé genuína. E uma vez eu vi numa entrevista um homem dizendo que ele tinha inveja dos crentes. Ele era ateu. Ele tinha inveja porque ele queria ter a fé que os crentes têm. E ele não conseguia. Não conseguia ter a fé verdadeira. Então é uma dádiva que Deus dá aos seus filhos. Outra graça, a graça de sofrer por Cristo. Sofrer por amor a Cristo é uma graça. Não é todo tipo de sofrimento. Pessoas sofrem porque pecam. Quantas pessoas se convertem, só que elas viveram uma vida aprofundada no pecado, pecando, fazendo maldades. Aí ela vem para a igreja e ela acha que agora ela não vai sofrer as consequências. Não, ela vai sofrer. Às vezes passamos por sofrimentos porque estamos colhendo aquilo que plantamos no passado. Não é esse tipo de sofrimento que Paulo está falando. Não é também o sofrimento de pegar uma cruz e andar 200 quilômetros até chegar em Aparecida do Norte. Não é também esse tipo de sofrimento. Isso daí é um sacrifício de tolo. Mas o sofrimento que Paulo está falando aqui é o sofrimento de sofrer por conta do Evangelho, por conta de Cristo. Tiago vai dizer lá no capítulo 1 que é necessário que nós passemos por várias provações. Mas Tiago vai dizer, tem de motivo de toda alegria. Tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a provação na vida do crente não é em vão. Tem um propósito, é nos tornar maduros, nos traz fé e esperança, nos aperfeiçoa. Jesus sofreu por conta do Evangelho. Lá em Isaías 53 vai dizer, homem de dores que sabe o que é sofrer. Até Jesus sofreu. Então os verdadeiros filhos de Deus, os cidadãos do céu também,
passarão por sofrimentos. E devemos enxergar isso como uma graça. Devemos ficar alegres quando somos zombados, caluniados, perseguidos por conta do Evangelho. Isso é sinal que somos cidadãos do céu. Agora, se o nosso cristianismo não incomoda ninguém, se o nosso cristianismo não tira ninguém do sério, devemos ficar preocupados. E a Bíblia também diz que se sofremos com Cristo, seremos participantes da glória juntamente com Ele. Seremos participantes, teremos o nosso galardão. No dia 25/12/2012, 11 cristãos foram executados por terroristas islâmicos. Isso foi filmado e publicado em alguns lugares. A grande mídia não mostrou. Mas pessoas ali morreram por conta do Evangelho. Isso foi uma honra para eles. Os irmãos do passado não tinham isso como honra, de morrer por Cristo. Por isso que quando eles estavam lá no Coliseu para ser devorados pelos leões, eles cantavam os louvores. Eles iam ser martirizados. Ser mártir é uma honra, é glorificar a Deus na morte. E nós hoje temos esse pensamento também? Nós também queremos glorificar a Deus através do sofrimento, da perseguição? Ou nós não queremos sofrer nada por conta do Evangelho? Não quero ser perseguido. Eu não quero falar de Jesus em nenhum lugar, vou ficar quietinho aqui, porque se eu abrir a boca, vou sofrer perseguição. Nós devemos abandonar isso, devemos nos arrepender disso, para então andarmos de maneira digna do Evangelho. O mundo aceita o comportamento imoral, mas odeia o que é moral e correto. O mundo não tolera a exclusividade da cruz. Hoje você dizer que você só crê em Jesus Cristo, que só Cristo salva, que só Ele é o único caminho, que todos os seres humanos são merecedores do inferno, as pessoas rangem os dentes. As pessoas ficam iradas, querem tapar os ouvidos, como aconteceu com Estevão. Estevão pregava e os judeus taparam os ouvidos, eles não queriam ouvir a verdade. Mas que nós venhamos ter a mesma coragem de Estevão, que venhamos aprender a sofrer pela causa de Cristo, para então sermos cidadãos do céu. Jesus disse lá em Mateus 5,11, uma palavra para nós, que é atualíssima. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então que nós possamos ser como Paulo, ser como os apóstolos, ser como os irmãos do passado, que não tinham medo dos adversários, que enfrentavam, que entendiam que estavam numa batalha, que queriam que o reino de Deus crescesse, que o reino de Deus avançasse. Esse era o pensamento dos puritanos que fundaram os Estados Unidos. Eles queriam que o evangelho se espalhasse por todo mundo. Homens saíam do seu conforto nos Estados Unidos para pregar aqui no Brasil, para pregar na África, para pregar em países muçulmanos, porque eles entendiam que era uma honra viver para Cristo, sofrer por conta do Evangelho. Paulo sofreu muitas vezes. E nós também devemos ter esse mesmo pensamento, porque um dia seremos recompensados. Na glória. Seremos recompensados. Mas não só na glória. Podemos ser recompensados aqui, nesta terra também. Porque lá em Lucas 18:28, Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não recebe no presente muitas vezes mais. E no mundo por vir, a vida eterna. Então quando nós lutamos pela causa de Cristo, quando sofremos por Cristo, nós seremos recompensados aqui no presente também. Mas muito mais no porvir, porque lá teremos a vida eterna. Mas enquanto estamos fazendo a obra de Deus, estamos servindo a Deus, conforme Ele merece, Deus cuida de nós. A Bíblia diz que Deus afofa a cama dos seus enquanto dorme. Deus cuida nos mínimos detalhes da nossa vida, quando nós estamos ali servindo a Ele. Creia nisso. E creia que é uma honra sofrer por causa de Cristo. Não fique triste, tem pessoa que fica desanimada. Não vou falar mais de Jesus lá no meu trabalho, não.
Quando eu falo de Jesus, as pessoas querem zombar eu, aí fica triste, desanima. Não, você deveria, na verdade, ao contrário, se alegrar. Eu me alegro porque Jesus grande é o meu galardão, porque eu estou sofrendo por conta de Cristo. Não sejamos covardes. E eu lhe pergunto, nesta noite, você já recebeu a cidadania celestial? Nós somos cidadãos brasileiros, mas nós temos a cidadania celestial. Se nós ainda não nos arrependemos dos nossos pecados, se nós não confessamos Cristo como Senhor, se nós não clamamos ainda por misericórdia, nós não somos cidadãos do céu. Que nessa noite, nós possamos avaliar a nossa vida para querermos ser cidadãos do céu, cidadãos celestiais e vivemos de maneira digna. Nós temos sofrido pela causa de Cristo. Se você não tem sofrido, se arrependa hoje. Seja mais ousado. Seja uma ferramenta para levar o Evangelho a outras pessoas e não se importe com os adversários, com os inimigos. Porque Deus estará cuidando de você, estará cuidando da sua casa, da sua família. Se você já se vê como cidadão do céu, você tem honrado a Deus, tem vivido de uma maneira digna, tem glorificado o nome de Deus com a sua vida, com o seu testemunho, que possamos avaliar as nossas vidas a cada dia e que possamos viver essa palavra nas nossas vidas e assim glorificar o nome de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, pedir para que Deus nos dê coragem, para que Deus nos dê fé, para não sermos covardes. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para pregar o Evangelho com ousadia, para levar o nome de Cristo aos perdidos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja aonde Deus colocar a planta dos nossos pés, para que então possamos ser chamados de discípulos de Cristo, de andarmos de maneira digna, cidadãos do céu. A cidadania do céu é maior e melhor, superior a qualquer outra cidadania deste mundo. Seja cidadania americana, seja cidadania portuguesa, seja cidadania espanhola, a cidadania do céu é extremamente maior e melhor.